que é dormir bem? Então, queria explicar como é que funciona o sono, né? À medida que você vai dormindo, você tem o aprofundamento das fases do sono. E quanto mais profundo, mais você está na primeira parte, vamos dizer assim, com o funcionamento cerebral reduzido, até você chegar na última fase, que é a fase REM, que é diferente, e maior é o relaxamento da musculatura. Então, à medida que você vai na fase 1, 2 e 3, você vai ficando cada vez mais relaxado e cada vez mais numa fase mais profunda de sono. Então, o sono é fase 1, 2 e 3, aí ele vai para uma fase que é totalmente maluca, que chama sono REM. REM vem do Rapid Eye Movement, então movimento rápido dos olhos. Esse é uma fase que você tem um relaxamento quase total da musculatura, inclusive da via aérea superior, e você tem uma atividade cerebral talvez a maior do seu dia. Então, é essa fase que você sonha, que você aprende, que você consolida. Então, esse é o sono normal. Então, fase 1, 2, 3, REM, 1, 2, 3, REM. É um ciclo ao longo da noite. O que acontece quando você tem apneia? Ou por alguma alteração anatômica, ou por sobrepeso, ou por algum outro fator que às vezes a gente nem sabe. À medida que você vai aprofundando e vai relaxando a musculatura, eu vou fechando a via aérea em cima. Então, o que é o ronco? O ronco é o ar passar por uma via aérea mais fechada. Ele vibra a parede e faz barulho. Uma cornetinha ali. Isso, a cornetinha. E aí, o que acontece? À medida que eu vou relaxando, dependendo da pessoa, esse fechamento ele é completo. E aí eu estou relaxado, eu faço esforço para respirar, o ar não entra, porque está fechado. Eu faço esforço, o ar não entra. O que acontece? Bem simplificadamente, o oxigênio começa a cair, a pressão do sangue continua alta, começa a subir. Chega um ponto que o organismo não aguenta e libera a substância que faz se acordar. Só que é um micro despertar chamado, né? É igualzinho se você tivesse acordado, mas você não tem consciência. Então você começa a dormir, acorda. Começa a dormir, acorda. Então você não descansa, você não aprofunda o sono, você tem pouca fase REM, pouco sono fase 3. E aí essa queda de oxigenação sobe, isso é terrível para o seu organismo, para a parte cardiovascular, para a parte cerebral. Então eu começo a ter não só uma privação crônica de sono ao longo do dia, então baixa concentração, nervosismo, maior risco de acidente de trânsito, com a parte de estresse inflamatório, né? Que aí eu tenho maior risco de doença de infarto, de derrame, de doença psiquiátrica, doença neurológica, etc. Então esse é o problema. Essa é a armadilha. 1/3 da população, eu tenho algum distúrbio que faz com que o ar não consiga passar ou pare de passar. Aí eu vou ter desde o ronco, só o ronco em si, como a apneia leve, moderada e grave. E aí, como a Thaís falou, isso vai piorando ao longo da vida. Aumentando. Qual que é o tratamento? O tratamento é simples. Eu tenho que manter isso aqui aberto, para o ar passar, para eu não acordar, para eu conseguir dormir. Eu posso fazer isso com CPAP, que eu ponho uma máscara, um aparelho, esse aparelho é ligado num circuito nessa máscara, vai gerar uma pressão de ar que vai manter isso aqui aberto. Acabou. De um dia para o outro, você resolve o problema. Ou o aparelho. O que o aparelho faz? Ele reposiciona a mandíbula, aumenta o espaço da via aérea lá atrás, impede que caia quando você dorme, você resolveu o problema de um dia para o outro. Então, isso é a apneia e esse é o armadilha, né? Você não consegue descansar nunca. Você está sempre cansado. E é muito comum, né? Thaís pode falar isso até melhor que eu. Você perguntar para o paciente que tem apneia grave, né? Que aí entra, ele tem vergonha, porque ele ronca, vergonha de falar, mas chega uma hora que a mulher convence, ou ele mesmo convence, ele procura. E aí ele não sabe o que é dormir mal, porque ele acha que ele dorme bem demais. Por quê? Porque qualquer lugar que ele deitar para dormir, ele vai dormir. Mas isso quer dizer que ele dorme muito mal, porque ele está sempre com sono. Quando você começa a tratar o CPAP, o que acontece? Acaba o sono. De um dia pro outro, entendeu? O Robertinho é um cara que dorme em qualquer lugar. Eu consigo dormir em qualquer lugar. E aí eu ainda tenho facilidade para depois que eu acordo, se eu quiser, eu consigo dormir de novo. Eu tenho certeza que você fizer, tem alguma coisa errada com você. Tem, certeza. Seu sono é leve, cara. O sono leve, ele não chega... Você sonha. Sonhar, eu acho que é um sinal, não é? Você, tipo... É assim. E sonhar, você chega no sono REM, né? Sim, a gente sonha durante todas as fases do sono.
Só que durante o sono REM, que é o sono que a gente relaxa mais a musculatura, e a nossa atividade cerebral está muito alta, são os sonhos mais vívidos, e aqueles sonhos que você lembra. Normalmente, o sono REM, ele acontece na segunda metade da noite. Então, ele é mais predominante na segunda metade da noite. E quando que você lembra de seus sonhos? Normalmente, quando você acorda durante o sono REM. Aí você lembra do que você estava sonhando. Da hora, velho. Despertador toca, você tá no meio de um sonho, fala, o que vai acontecer? Eu devia ter acordado essa hora, tava quase, né? Tem gente que tem apneia, por exemplo, o meu, quando eu fiz exame, eu tava com, acho que 70 apneias por hora. Apneia grave. Né? Grave. Né? Mas eu acho que eu tenho um tanto que é, tipo, tá tudo certo. 5, 6, tá tudo certo, é normal, até 5 paradas respiratórias por hora de sono é dentro da normalidade. De 5 a 15, apneia leve, de 15 a 30, moderada, e acima de 30, grave. Se a gente pensar assim, acima de 30, é a mesma coisa, é uma parada respiratória a cada 2 minutos. Sim. E aí, se você fizer o teste, para ser considerado uma parada respiratória, é o fluxo de ar parar por 10 segundos. Marca isso para você ver no tempo. Isso é como se você estivesse mergulhando. Você mergulha, 10 segundos, levanta. Mergulha, 10 segundos, levanta. Isso a cada 2 minutos durante todo o seu tempo de sono. Tá campeão de mergulho, né? Cara, então, existe algum exercício que a gente possa fazer? Eu falo um exercício físico mesmo, ou respiratório, que a gente faça e consiga um resultado de melhora? Sim. Assim, primeira atividade física aeróbica, exercício físico, ela já é considerada um tratamento, independente da perda de peso, porque ela melhora os marcadores inflamatórios, tá? Então, ela já é considerada. Agora, a especialidade que foca em exercícios para via aérea, para controle do ronco, a apneia, é a fonoterapia, que é inclusive uma especialidade dentro da fono, o sono, né, que são exercícios para melhorar o tônus, melhorar a estrutura dessa via aérea. Melhora o tônus da língua e palato mole. O fato daquele, falando de exercício, eu já vi, por exemplo, alguns lutadores, né, de jiu-jitsu, por exemplo, eles fortalecem essa parte do pescoço extremamente. Ele fica extremamente forte, robusto. Isso não chega a fechar, porque como você tem um crescimento muscular ali, não chega a afetar o... Olha, uma das características que você perguntou, né, mas no consultório você consegue já fazer uma avaliação? Uma dos parâmetros que a gente avalia é justamente circunferência cervical. Se a circunferência cervical da mulher está acima de 41, ela tem mais chance de ter apneia de sono. O homem, acima de 43. Então, sim, o homem que é fisiculturista, que é atleta, faz ganho de massa magra, inclusive aumentando a espessura de pescoço, com certeza ele tem mais chance. Porque se você pensar, é uma questão de gravidade. A hora que você dorme, está dormindo, principalmente de barriga para cima, a pressão dessa estrutura toda sobre a sua via aérea. Mas no caso do CPAP, o fato do paciente ter o pescoço mais largo ou mais fino não altera muito na pressão, né, do oxigênio. Então, porque aí não é só a questão de gravidade, né? Tem o tônus muscular também, que cada paciente tem um. Né? E tem a questão do que a gente chama de equilíbrio anatômico. Né? Por que você tem apneia e eu não tenho apneia? Todo mundo dorme, todo mundo relaxa. Né? Por que uns têm, outros não? Muito marcador genético. Né? Então, o pai tem, o filho tem, tônus muscular, características craniofaciais. Mas é uma questão de equilíbrio. Se eu tenho uma estrutura esquelética boa e uma estrutura de tecidos moles adequado, minha via aérea é ampla, o paciente respira normalmente. Mas eu posso ter uma estrutura esquelética pequena e um tecido mole adequado. É o paciente magro que tem apneia de sono, porque o esqueleto dele é pequeno, a estrutura dele é pequena. Então, ele fica com a via aérea estreita. Então, os tratamentos, eles abordam o ganho, ampliar esse volume da via aérea. Né? O CPAP, ele é diferente. Eu vou colocar uma máscara e vou fazer uma pressão positiva. Sim. Eu gosto de explicar para o meu paciente assim, que é como se fosse um aspirador de pó ao contrário. Não é oxigênio, tá? É o ar ambiente que ele vai pressurizar. E aí depende do paciente.
Depende desde a estrutura esquelética, desde a estrutura craniofacial dele, do volume que a via aérea dele tem, se é maior ou menor, e vários fatores interferem nisso, desde, por exemplo, etnia. Os orientais, eles têm um retroposicionamento, né? Essa estrutura deles já é mais para trás, então eles já têm mais chance de ter apneia. Os afrodescendentes, a via aérea tem um formato mais elíptico que favorece o colabamento, então outro fator de risco para ter apneia. Então são vários fatores que levam a isso. Não.